Vida de terapeuta com perrengues incluídos. Como será a realidade por trás daquela terapeuta que te atende? Como será viver de terapia? Será que é fácil? Será que é fácil viver de terapia? Será que é bom? Será que é confortável? Ou será que é um perrengue maluco? Então, hoje eu vou contar aqui a verdade por trás de tudo aquilo que a gente idealiza, de tudo aquilo que a gente sonha. Gisele, seja bem-vinda. Kédila, Alderiza, sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Quero que vocês interajam bastante, comentem aí. Quero saber de onde vocês são, até onde a minha palavra está alcançando. E vamos falar um pouquinho sobre o que é realmente viver de terapia. Para quem chegou aqui agora, não me conhece, eu sou a Ana, eu sou mentora de terapeutas, eu sou terapeuta desde 2015 e antes disso, como a maioria dos cidadãos comuns, eu tive um trabalho na CLT. Trabalhei por muitos anos em escola de idiomas, depois eu fui para colégios. Nos colégios eu tinha bolsa para minha filha, então economizava aí, né, uns bons 5 mil reais, porque eu trabalhava em escolas particulares aqui da região nobre de São Paulo. Então, economizar esses 5 mil reais, acrescentar estes 5 mil reais a um saláriozinho me parecia muito bom, né? Me parecia bem interessante. Pensava onde que eu poderia trabalhar, né, com essa minha capacidade, né? Eu sempre diminuía bastante o meu potencial, que eu poderia manter essa qualidade de vida e oferecer essa educação que eu tanto valorizo para minha filha. Mas aí o tempo foi passando, fui experienciando algumas escolas e algumas experiências assim bem desesperadoras, né? Vi que grande parte das escolas vivem de fachada, né? Elas dizem para os pais que é tudo lindo e maravilhoso, inclusive de escolas que são ditas inclusivas. Não, aqui a gente acolhe o seu filho e ele vai ter todo o apoio que ele precisa, com o TDAH, com o autismo, com o Down dele, e era fanfarra, assim, muito louco, assim, insano, colocava aquele monte de criança cheio de necessidades especiais dentro da sala, fechavam com a professora lá dentro e que se foda, né, era, né, no termo técnico, termo científico para isso, que se foda a professora com todas aquelas crianças e ela que prepara aquele monte de prova especial, ela que deu um jeito deles tirarem nota alta, porque se algum aluno formal, mesmo os indisciplinados, se algum aluno levar reclamação para a escola, quem se beneficia é sempre a professora. Então, eu vi que não era para mim, né? Viver aquela mentira não era para mim e eu resolvi sair, então, da última escola em que eu estava, né? Exatamente essa aí que eu tô contando, esse caso que se dizia super inclusiva, e que eu fui para lá por isso, né? Com todo a minha psicopedagogia, meu amor pelos estudos da mente, crianças especiais, e me frustrei bastante. E saí dessa última escola em 2019, em dezembro. Em janeiro eu engravidei do Joãozinho, e em março veio a pandemia. Aí eu tava, né, prenha no meio da pandemia, pronto, agora que eu não vou conseguir emprego em escola mais nunca, né, porque eles estão demitindo loucamente todo mundo. E eu já tinha decidido, né, já tinha trabalhado com todas as idades e tinha decidido que o meu lugar era na educação infantil, né, dentro da escola. Fundamental 1 é punk. Fundamental 2 é punk, punk, punk. Aí, quando eu pensei em ir pro médio, eu falei, não, vou regredir. Fui pro infantil, que antes me assustava, me apaixonei. Mas estavam demitindo todas as professoras de educação infantil, porque na pandemia não se precisou de professores de educação infantil, porque era inviável dar aula online. Aí eu, beleza,
já tinha trabalhado como autônoma com aulas de idiomas e atendimentos particulares, né, de atendimento particular, não, atendimento ele é particular, atendimentos terapêuticos um período antes, e aí resolvi voltar. Cada vez eu fui diminuindo minha carga horária de professora e aumentando o de terapia. E vou falar aqui uma coisa, deixa eu só ler aqui o comentário. Nossa, Ana, isso para mim é uma preocupação. Tenho um pequeno de 4 anos autista, mas ainda não está na escola. Pois é, Gisele, se prepare porque o ideal é você conversar com alguém que já trabalhou na escola, porque você ouvir da mãe, a mãe às vezes acha que tudo lindo e maravilhoso, porque é o que falam para ela, né? A escola, eles têm marqueteiros às vezes mais qualificados do que professores, infelizmente, e desvalorizam os professores bem qualificados. E então vale a pena você conversar com alguém que já trabalhou lá e descobrir se realmente é aquela maravilha que estão tentando te vender. Se for, você tirou a sorte grande, porque no Brasil é bem difícil você conseguir encontrar aí profissionais qualificados, pessoas verdadeiras, interessadas, que não estejam tentando te enganar. E aqui estou eu para falar toda a verdade sobre a vida da autônoma da terapia. Então, ser autônoma não é fácil, não é simples, não é acordar a hora que quer, não é tipo, agora estou livre, eu não tenho mais horário, posso ter uma agenda flexível. Não pode, não é assim. Você vai ter que oferecer bastante trabalho, você tem que estar sempre se atualizando, você tem que ter algum diferencial, porque se você for igual, se você for morna, se você fizer igual, você não vai sair do lugar. Então tem que ter alguns diferenciais. Mas antes eu quero contar aqui uma historinha, só voltando ali, né, para CLT. Era uma vez um patrão que chegou no trabalho de carro novo, e aí o funcionário falou: "Ê, patrão, tá de carro novo, bonito, né?" Aí o patrão: "Pois é, funcionário, se você trabalhar direitinho, se você chegar pontualmente, se você se esforçar, se você se dedicar, se você aprimorar, né, se dedicar ao máximo no seu trabalho, no ano que vem, eu vou conseguir um carro ainda melhor do que esse." Então, essa é a realidade, né, de quem trabalha para os outros. A gente, né, se lasca ali de trabalhar e quem se beneficia, quem cresce, quem prospera é o patrão. E é assim, né, é assim que funciona, essa é a estrutura. É muito difícil, é utópico, né, a gente pensar de repente em algo em que todos se beneficiam por igual. É muito raro a gente encontrar patrões que cuidem bem dos funcionários, que valorizam. Quando a gente encontra, vale a pena a gente cuidar. Mas se não é o caso, se você está pensando em ser terapeuta, se você tem um desejo de ajudar, se já, né, passou pela sua cabeça, quero ser psicóloga, quero ajudar pessoas, quero ser terapeuta, né? Porque no Brasil a gente não precisa ser psicólogo para trabalhar com terapia. Se você já teve o desejo de ajudar outras pessoas e de repente quer fazer disso uma profissão, eu vou contar aqui toda a verdade por trás. Então, não é simples, não é fácil. E eu pensei nessa live ontem porque eu tinha planejado falar sobre um livro que nem tá mais aqui. Eu tinha planejado fazer um post sobre um livro, né, de marketing digital, porque os marqueteiros sabem mais sobre a mente humana do que muitos psicólogos por aí. E esse livro foi bem interessante e é importante pra gente da terapia que trabalha autônoma saber, ter noções básicas de marketing, de vendas, né? A gente precisa saber um pouco de tudo para conseguir crescer. Então, a gente estudando essa área, eu pensei em trazer para poder ajudar vocês a conseguirem se destacar. Porém, a babá do João, ela precisou ir no médico e não conseguiu voltar ontem.
E aí tudo que eu tinha planejado, né, já é difícil. Final de semana, feriado, tipo, pra mim já é sempre uma loucura, porque criança pequena depende da mãe, né? E aí ou tá pulando no sofá, ou precisa de ajuda para comer, ou precisa trocar fralda, enfim, tá sempre solicitando, por mais bonzinho que ele seja. Tudo que eu tinha planejado ontem de, né, fazer na correria, já que eu não consegui fazer antes, apesar do planejamento, foi por água abaixo. E aí falei, pronto, eu não vou conseguir falar do livro de marketing para terapeutas, né, como usar isso na área da terapia, o que eu falo? E aí, né, me veio à luz, vou falar aqui toda a verdade, que não é simples, que não é fácil, que a gente vai passar vários perrengues, porém, eu não voltaria atrás. Na última escola que eu trabalhei, eu tive o maior salário, assim, de todos os tempos, né, trabalhando como professora, que era por volta de 7 mil reais. Eu trabalhava que nem uma filha da puta, né, eu entrava cedo e aí fazia o período da manhã e o período da tarde, e aí trabalhava no infantil e no Fundamental 1 e no integral, né, dava aula de inglês ali para a escola inteira, abaixo do Fundamental 2. E aí, aconteceu o seguinte, eu comecei a ficar muito estressada. No primeiro mês, eu tava tão estressada porque além das horas na escola, que já era assim, insano pela falta de apoio, pela falta de gente ali para me ajudar, né? O Fundamental 2, além das crianças inclusivas, tinham crianças extremamente mal educadas, assim, grosseiras, assim, sem respeito algum, por nada, por ninguém. E não tinha uma sujeita lá para me ajudar. E aí eu falava, então agora você vai sair da sala porque eu preciso dar aula, né? A imbecil aqui estava preocupada ainda em ensinar. Eu achava que eu tinha essa função lá e não tinha, né? Depois eu entendi que as crianças não estavam preocupadas, a escola estava menos ainda, né? Tipo, você não precisa ensinar inglês, ninguém aqui precisa aprender inglês, né? Você tá aqui para cumprir com um papel só, apenas, é mascarinha, né? E acabou, entra sorrindo, deixa as crianças sorrindo e eles não precisam aprender, tipo, como assim? Mas eu entendi que era isso, só que eu demorei para entender. Antes de eu entender, eu sofri, porque eu queria que eles aprendessem. E aí, isso me deixou muito estressada na escola, e aí eu chegava em casa, eu tinha que preparar mais um monte de prova especial, e aí, além das turmas que tinham crianças com prova especial, né, no caso de autismo, TDAH, tinha às vezes mais uma terceira prova para paralisia cerebral ou questões mais severas, às vezes eram 3 provas por turma e era uma prova atrás da outra, não dava tempo da criança aprender 3 cores e já tinha outra prova, e outra, e outra, e outra, né? Uma coisa assim ridícula, porque eu sou totalmente contra esse monte de prova se a criança não tem tempo de brincar e aprender, ou seja, né, tudo errado. E aí isso tava me gerando muita frustração. Daqueles 7 mil reais que eu ganhei no primeiro mês, quase 1.000 reais foram de veterinário, porque o meu gato somatizou o meu estresse. A Tiquinha Will começou a ter, né, começou a tossir, não sei o que, levei, precisou fazer raio-x do pulmão, né, o gatinho absorveu tudo que eu tava passando, que absurdo, pois é. E aí, bom, foi ótimo porque no fim do ano eu tinha, assim, certeza absoluta de que eu não queria mais aquilo pra mim. E aí eu dei esse passo. Hoje eu trabalho praticamente a mesma carga horária, ou seja, eu não paro, né? Na outra escola, na escola que eu trabalhei, eu precisava trabalhar de segunda a sexta, horário comercial, e de noite ainda tinha coisas para preparar, né? De final de semana também. E hoje não mudou. Hoje, de final de semana, você vai entrar aqui no Instagram, vai entrar aqui no YouTube, você vai ver conteúdo que eu postei, se eu não postei ainda, porque eu tô planejando, porque eu tô estudando, porque eu tô mandando mensagem pra aluna, porque eu tô conversando com pessoa que tá interessada na formação. Ou seja, eu não paro. Mas pergunta, tem gato doente aqui em casa? Não tem, não tem. Não tem gato doente, não tem neném doente, tá todo mundo saudável. E
o dia que eu precisei ficar em casa porque o neném, né, a rede de apoio não pôde apoiar, meus pais estão viajando, a babá não pôde vir, eu continuei ali com o celular numa velocidade bem menor, consegui ter a ideia do que eu ia fazer, consegui comunicar vocês do que eu ia fazer, consegui fazer post e deu tudo certo. E eu estava com meu neném do lado, ou seja, né, foi tudo bem, deu tudo certo. Então, se eu tivesse trabalhando na escola, eu precisaria faltar, eu teria sido descontada, né? Quando a gente falta sem justificativa, rola o desconto, e isso não aconteceu. Porque eu trabalho para mim, eu sou minha patroa, então eu não vou descontar. Então, a gente tem essas instabilidades. Agora, deixa eu ver aqui. Sobre trabalhar de casa, hoje eu consigo fazer... às vezes o dobro do que eu fazia lá, então são mais de 10 mil reais por mês, assim, ok, né? Trabalhando no meu ritmo, com criança, na velocidade que as coisas devem acontecer e trabalhando com o que eu amo, trabalhando com a minha verdade, a verdade de acreditar na terapia, a verdade de formar pessoas para trabalhar com terapia. Se vocês tiverem alguma dúvida e quem quiser fazer a reprogramação ao vivo, lembrando agora, já pode mandar aí, e aí logo na sequência, a hora que eu acabar aqui essa parte teórica, né, a gente vai para a reprogramação ao vivo. Então, eu trabalho de casa, eu cozinho, eu lavo, né, eu faço... Tem a babá lá do João, a Ana, que me ajuda também com as coisas de casa, mas tem coisas que eu gosto de fazer, a comida, eu sou vegana, faço minha comidinha, então sempre tem comidinha gostosa e fresca que eu mesma preparo, então eu preparo, eu como, e isso não tem preço, né? Ficar comendo em restaurante, comendo fora, você não sabe a procedência, se tá com baba, se tá com cabelo, né? Enfim, são vários pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Agora, Ana, comecei na terapia e tô sem cliente, pra mim não deu certo, ou a minha amiga tá e ela se formou e ela tá com um monte de certificado e as coisas não estão assim pra ela. O que tem de errado aí? O que tá acontecendo? Será que isso é pra mim? Será que eu consigo fazer esses 10 mil reais aí tranquila? Sim. Sim, a resposta é sim, você consegue. E eu vou dar aqui algumas coisas que são fundamentais. Olha, a Cris, terapeuta alquimista lá da formação e da mentoria também, seja muito bem-vinda. E a Rally também, gente, quanta gente... A Leda, que morava, quer dizer, que mora no prédio onde eu morava, sejam todas bem-vindas. Agora, como conseguir faturar aí esse valor, como conseguir ter uma estabilidade emocional e financeira sendo autônoma da terapia? A primeira coisa é que a gente precisa ter confiança na gente, confiança no nosso conhecimento, confiança no nosso trabalho. Se a gente não confia, se a gente tem alguns medinhos, tipo, ai, será que eu consigo? As pessoas percebem, a gente transpira insegurança, a gente transpira medo, e aí, tipo, provavelmente você já sentiu isso, né? Ana, depois da terapia com você, saiu um trabalho que me sentia mal, estou mais aliviada. Que bom, muito bem. Então, a gente precisa ter... provavelmente vocês já pegaram, sei lá, alguma enfermeira que foi tirar sangue, alguém que, tipo, tava tremendo, você, ai, meu Deus, né, vai dar merda. Imagina alguém percebendo que você tá se sentindo insegura pra cuidar da saúde mental dela, pra ela expor aquilo que tá dolorido, que ela não consegue contar nem pro espelho, ela contar pra você confiando que você vai ajudar ela com esse problema emocional. Então, a gente precisa estar confiante. Quem não tá confiante, manda uma mensagem para mim daqui a pouco para conseguir entrar correndo no Desafio Terapeuta Segura, que já começou, mas ainda dá tempo de entrar. Eu consigo mandar aí o conteúdo de hoje. Começou hoje, são 7 dias, o Desafio Terapeuta Segura.
totalmente gratuito, 7 dias para te deixar bem confiante. Então, quem não começou, comece para que tenha aí esse primeiro item. A gente tem mais 2 ainda que são, assim, chave para você conseguir prosperar na terapia. Então, a confiança, a gente confiar na gente, no nosso conhecimento e no nosso trabalho. Se a gente também, essa técnica ela é muito legal, mas eu não sei se ela funciona. Cara, se você que tá aplicando a técnica não confia, imagina a pessoa que vai receber, né? Ela vai, assim, ler na sua cara que você não tá confiando naquilo. A segunda coisa é ter resultados. Se a gente não tá tendo resultados com a técnica, se a gente não tem feedbacks, não tem depoimentos de pessoas, as pessoas não estão mandando pra gente, mano do céu, tô muito bem, ou que coisa incrível. Como vocês podem ver todos os dias nos stories, eu coloco os depoimentos que as minhas alunas estão recebendo, elas estão recebendo muitos resultados, né? Elas estão tendo muitos resultados e recebendo muitos depoimentos. E isso faz a gente melhorar a confiança e faz a gente passar confiança. Que quando a gente entra no Mercado Livre, vai comprar uma caixa de papelão, que seja, se tem um que tem 1 estrela e se tem um que tem 5 estrelas, a gente, nossa, esse um que tem 1 estrela, ele vai, né, esfarelar. Esse que tem 5 estrelas deve ser uma caixa bem resistente. O preço, aquela ali é um pouquinho mais cara, até eu prefiro pagar mais e ter uma caixa de papelão mais consistente. Então, para coisas básicas da vida da gente, a gente tem esse raciocínio. Quando a gente vai pagar caro para uma terapia e a pessoa tem depoimentos, a gente não tem dúvidas, a gente sabe que a pessoa vai dar um resultado bom, né? Tudo que a gente investe com carinho, com qualidade, né? Investe bem, a gente espera um bom retorno. E antes de esperar um bom retorno, a gente já busca, será que eu vou ter? E a gente tendo resultados com a nossa técnica terapêutica, a gente vai conseguir provar para nós e para o mundo que aquilo funciona. A pessoa que foi atendida, que teve um resultado, que se livrou da ansiedade, que conseguiu dormir depois de anos tendo insônia, ela vai querer voltar para você para conseguir resolver o medo de dirigir, para conseguir resolver a compulsão alimentar, porque ela sabe que você vai dar resultado. Ela, quando ouvir um problema similar ao dela, ela vai te indicar para outras pessoas. E ela não vai ficar desesperada pedindo para você diminuir o valor. Ela vai buscar uma forma de pagar, vai juntar aquele dinheirinho e vai pagar, porque ela sabe que você dá aquele resultado. Se você não dá resultado com a sua terapia, então você precisa aprender uma técnica que te dê resultado, alguma ferramenta, alguma abordagem que dê resultado. As pessoas hoje têm pressa, elas não aguentam mais ficar sentadas ali, né, passivamente esperando algum momento ter um insight, ter uma catarse, ter uma solução, né, um raio divino ali, que vai resolver o problema dela. Elas não têm mais paciência, a gente tá na era digital, tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Se a gente não consegue oferecer um resultado rápido, a pessoa vai procurar outro terapeuta, ou vai procurar remédio, ou vai desistir. Então, se você tem uma técnica que dê esse resultado eficaz em pouco tempo, você está com ouro nas mãos. E a reprogramação faz isso, né? Por isso que as terapeutas alquimistas, as minhas alunas da formação Terapeuta Pro, estão indo tão bem com os seus resultados. E o outro item, na verdade, são 2, né? O terceiro item é o depoimentos. A hora que a gente começa a reunir os depoimentos que tem a ver com os resultados, a gente consegue espalhar, colocar no Instagram, botar no WhatsApp. A pessoa mandou mensagem, o que você faz? Eu ajudo a ansiedade e tal. Você explica e você já manda, que nem essa pessoa que eu atendi, olha o resultado que ela teve, olha como ela tá agora. A pessoa vai, olha. Então, você vai ter os depoimentos e você tem que ter cara de pau. Então, eu tenho vergonha, eu não consigo falar do meu trabalho, como é que eu faço isso? Eu vou impulsionar um negócio que eu fiz ali, mas eu não quero aparecer. Não vai rolar, não vai rolar. Você tem que ter cara de pau de oferecer o seu trabalho. Se você não tem
peito, né, para falar do seu trabalho, para se expor, você não vai conseguir alcançar pessoas, você não vai conseguir passar confiança e I'm sorry, baby, não vai rolar. Tem que ter cara de pau, a gente tem que oferecer, tá lá na manicure. Pessoal, até agora eu não vi ninguém aqui falando que quer a reprogramação ao vivo. Vamos lá. Você tá lá na manicure e aí você ouve a mulher do lado, eu tô com problema com meu marido, tá terrível, tô me sentindo muito angustiada. Amiga, sabe que eu trabalho com isso, né? Oferece o seu trabalho. Você tá lá no Facebook, alguém, essa vida não faz sentido. Faz sim, eu sou terapeuta, posso te ajudar, né? E aproveita todas essas oportunidades. A vida tem uma infinidade de possibilidades de trabalho para quem é terapeuta, né? Ela traz pra gente pessoas com questões que a gente pode resolver. E se a gente for cara de pau, se a gente for lá oferecer, a gente vai conseguir mostrar para as pessoas o nosso trabalho, vai conseguir fazer dessa linda profissão algo muito rentável e facilmente fazer os 10 mil reais por mês com terapia. E aí tem detalhes, né, mais sutis ali da primeira sessão estratégica, que não adianta você fazer uma anamnese longa na primeira sessão, né, tem todo um caminho, mas aí já vai ficar muito longo para essa live. Pessoal do YouTube, se inscreva no canal, me siga, curta esse vídeo, compartilhe com terapeutas que querem viver dessa linda profissão. E agora eu vou ficar com o povo do Instagram. Beijos!